Irmãos queridos, eu tenho a Bíblia aberta no Salmo 119 e o verso de número 105. A palavra de Deus que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? A gente sabe a importância da luz. Eu estava trabalhando aqui em Joinville, aqui numa região aqui da cidade, e eu vi ali uma mobilização de pessoas fazendo uma reivindicação para a prefeitura. E a reivindicação era iluminação pública. Os moradores estão querendo sentir mais segurança, estão querendo assim mais conforto, e estavam fazendo uma reivindicação pedindo ao prefeito a iluminação pública, né? Por que eu estou falando isso? Por causa da importância da luz, né? Você já pensou se não fosse a luz? Nós temos luz como a luz do sol, luzes artificiais, hoje principalmente luzes elétricas, né? Que iluminam nossas casas, iluminam o ambiente de trabalho, iluminam ambientes hospitalares. Quem já esteve num ambiente hospitalar onde é feita uma cirurgia deve ter observado a iluminação forte e precisa que tem em uma sala de cirurgia. Tudo para que o profissional da saúde possa fazer uma cirurgia perfeita, e muitas cirurgias são muito delicadas, então exige muita luz para que a cirurgia seja bem sucedida. E é falando da luz, da sua necessidade, da sua importância, da falta que ela nos faz quando não a temos, que o salmista comparou a palavra de Deus com a luz. Veja que comparação inteligente do salmista. Eu não sei quem é o autor do Salmo 119. Geralmente quando a gente fala de salmo, muitos dizem salmo de Davi. Nem todos os salmos são de Davi. Davi escreveu alguns salmos, Salomão escreveu outros salmos, Moisés escreveu salmos, os filhos de Coré escreveram salmos, Asaf escreveu salmos. Então o livro de salmos são 150 salmos, vários autores. E o Salmo 119, ele é um salmo que nós não sabemos quem é o seu autor. Mas nós vemos que era um homem espiritual, um homem que tinha uma visão grande de Deus na sua vida. Então ele faz uma comparação da luz com a palavra de Deus. A mesma importância que tem a luz para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, também a palavra de Deus é de suma importância para nós. Sabe, muitas pessoas vivem como se a palavra de Deus não existisse e como se ela não tivesse a mínima importância para eles. E houve uma ocasião, meus irmãos, quando Jesus estava sendo tentado ali no deserto. A maioria das pessoas sabem, Jesus, após o batismo que aconteceu ali no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto, Jesus ele foi tentado pelo diabo. E uma das tentações que o diabo fez com Jesus foi aquele momento que Jesus estava com fome, pois ele estava em jejum há 40 dias e ele teve fome. E nesse momento que Jesus teve fome, o diabo se manifestou ali no deserto e disse para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, diga para que essas pedras se transformem em pães. O diabo tentou Jesus assim: tu és o Filho de Deus? Então é o seguinte, diga para que a pedra
se transforme em pão e coma, porque você está com fome. Sabe qual foi a resposta que Jesus Cristo deu para Satanás? Muitas pessoas sabem a resposta. Você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo pelo Facebook, até você sabe a resposta, né? O que é que Jesus disse para o diabo, quando o diabo pediu que Jesus transformasse a pedra em pão? Você sabe o que Jesus disse? Sabe, né? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pior é que muita gente sabe que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mas mesmo sabendo, eles vivem sem a palavra. Ou seja, tentam viver, né? Quantas pessoas com a vida arruinada, irmão, gente que tem dinheiro, gente que tem estudo, gente que tem saúde, gente que tem condição material abastada, financeiramente bem, mas a sua vida não é boa. Por que não é boa? Falta dinheiro? Falta alguma coisa material? Não, não falta nada material. Mas a pessoa não tem paz, a pessoa não tem alegria, a pessoa não se sente feliz, né? Eu estava conversando com uma irmã da igreja e ela tem uma parente que são empresários, ricos, muito ricos. Eu conheço a família muito rica aqui de Joinville, e a mulher agora com 73 anos de idade, ela falou para a cunhada, que é a irmã aqui da igreja, bem assim, ó: eu tenho uma inveja dos pobres, porque os pobres são felizes. Bom, é uma meia verdade, porque tem muito pobre infeliz. Tem muito pobre que mergulhou nas drogas, mergulhou na bebida, mergulhou em tudo quanto é lamaçal de pecado para tentar ser feliz. Então, o símbolo da felicidade não é a pobreza, como também o símbolo da infelicidade não é a riqueza. Nunca tenha esse julgamento: quem é pobre é feliz, quem é rico é infeliz. Não, não. Existem pobres infelizes e existem ricos infelizes. Mas a fonte da verdadeira felicidade, aquela felicidade que não termina, o Natal foi embora, dia 25 de dezembro ficou para trás. Muita gente estava alegre dia 25 de dezembro, se alegrou porque tinha uma árvore natalina, se alegrou porque teve troca de presentes, se alegrou porque foi convidado para jantar, a comida estava excelente, se alegrou porque ganhou um presente, né, uma roupa nova, se alegrou porque estava com a casa cheia de parentes, amigos que vieram às vezes de longe para festejar o Natal. Só que quando terminou a festa do Natal, as pessoas foram embora, né? Os parentes voltaram para os seus lares, os amigos voltaram para as suas cidades, e você está aí agora, sozinho. Não tem filho perto, não tem pai por perto, não tem amigos por perto, só está você. E talvez tão infeliz, né? Talvez tão triste. Aí você diga: meu Deus, o Natal estava tão bom, tão alegre, e agora está tudo tão triste, tão desanimado aqui na minha vida. Mas por que isso? Porque falta a maior e mais importante na vida da sua família, que é a presença de Deus. Meu irmão, nada substitui a presença de Deus. Nada. Nada substitui a palavra de Deus na nossa vida. Você pode colocar vários substitutos da palavra de Deus na tua vida, e isso vai te servir por um período curto de tempo, mas depois não serve mais. Agora, a palavra de Deus, ela gera esperança, alegria, fé. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, quando Paulo diz assim, que a fé vem através de ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu era uma pessoa sem fé, eu era uma pessoa sem Deus. Até os meus 22 anos de idade, eu não tinha Deus, eu não tinha fé. Era aquele negócio assim, né? Ah, Deus existe. Como a maioria das pessoas pensam, né? Deus existe. Mas é assim, Deus existe, e Deus está onde?
Ah, pastor, Deus está no céu, muito longe daqui. E é isso, irmão, Deus está no céu, mas também está dentro do coração de todo aquele que crê. Deus está conosco. Uma das promessas para o nascimento de Jesus Cristo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, é que uma virgem daria luz a um filho, e o nome desse filho seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então foi o que Deus fez. Jesus, sendo Deus, deixou o céu, assumiu a forma humana, se fez carne e sangue, habitou entre nós, nasceu de uma forma humilde. Você sabe que o primeiro lugar que Jesus teve para deitar, para ser deitado, foi uma manjedoura, um lugar humilde, simples. Deus se fez homem, o Emanuel esteve entre nós, foi perfeito em tudo. Jesus, estando entre nós, nunca pecou. A Bíblia diz que na sua boca nunca se achou nenhum engano. Foi um homem santo, puro, verdadeiro. Morreu em uma cruz derramando o seu sangue, para que através do derramamento do seu sangue, nós pudéssemos obter o perdão para os nossos pecados. Está na Bíblia, na carta de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, sem que haja derramamento de sangue, é impossível haver perdão de pecados. Por isso, Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue, para que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós pudéssemos obter o perdão para os nossos pecados. Até a morte de Cristo, era o sangue de touros, o sangue de cabritos, de bois, de vacas, de animais, que era imolado dia após dia ali no tabernáculo, em Jerusalém, pelos sacerdotes e por aqueles que assim faziam a realização dos trabalhos, dos rituais. Mas Jesus Cristo veio e deu a sua vida em resgate da nossa. Em João capítulo 3, versículo de número 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa linda, irmãos. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele não vendeu, ele não emprestou, ele deu. E Jesus sofreu, irmãos. Sofreu horrores. Jesus foi tremendamente maltratado. A Bíblia Sagrada nos mostra os flagelos que foram impostos a Jesus: bofetadas, cuspidas, coroa de espinho, uma cana para zombar dele, dizendo ser um cetro. Ele foi açoitado com 40 açoites menos um, e o açoite era uma coisa tão cruel, irmãos, que arrancava pedaços de carne. Eu não tenho a menor dúvida, já vi muitos especialistas falarem, que quando uma pessoa era açoitada, aqueles cordões de couro, geralmente com pontas de osso, pontas de ferro na parte da frente amarrados, dilacerava, rasgava a carne, abria buracos. Era visível as costelas e muitas das vezes o pulmão da vítima ficava visível aos olhos, porque os açoites dilaceravam, rasgando a carne. Era um verdadeiro banho de sangue. Muitos não suportavam os açoites e morriam quando eram açoitados. Jesus foi açoitado com 40 açoites menos um. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos que lhe foi cravada na sua cabeça, rasgando a pele, fazendo com que os vasos sanguíneos que existem na cabeça jorrassem, tornando uma fonte de sangue que banhou o rosto e o corpo de Jesus. Sangue inocente, sangue puro, sangue do Filho de Deus, que se fez homem
que levou uma cruz que nós falamos que era a cruz de Barrabás, mas que na verdade era a nossa cruz. Jesus não morreu em lugar de Barrabás, Jesus morreu no lugar de todos nós. E o que você tem feito? O que você tem feito com a mensagem do Evangelho? Como você tem reagido às pregações do Evangelho? Quando alguém evangeliza, quando alguém prega para você, quando alguém ora por você, qual a tua atitude? Uma atitude de fé, uma atitude de respeito, uma atitude de gratidão, ou a tua atitude é de desprezo, escárnio, zombaria, ingratidão? Nessa tarde você está ouvindo a pregação do Evangelho, estou pregando a palavra de Deus, e o salmista diz: olha Deus, para mim, a tua palavra é luz para o meu caminho, é a lâmpada para os meus pés. O salmista diz: a minha vida é dirigida pela tua palavra, pela tua vontade. E você? Quem dirige a tua vida? Que nesta tarde você possa abrir o teu coração, você possa ter fé, aceitar Jesus como teu Salvador, entregar a tua vida para Jesus, tirar a Bíblia, porque muita gente tem Bíblia em casa, mas o problema das pessoas é que as pessoas, elas têm a Bíblia, mas elas não leem a Bíblia. Geralmente a Bíblia está engavetada, guardada, e às vezes as pessoas vão vivendo 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, e as pessoas não se interessam pela palavra de Deus. Aí quando morrem, são trazidas para a igreja, né? A pessoa morreu, vamos levar para a igreja para fazer o guardamento, para fazer o culto fúnebre. Isso acontece na igreja evangélica, acontece na igreja católica, acontece em todas as igrejas, todas as religiões. Geralmente há um culto fúnebre em homenagem, em memória a quem morreu. Mas eu quero dizer que para a salvação da tua alma, depende de você crer na mensagem. Depende de você aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador. Se vão levar você depois de morto para qualquer igreja, para que alguém pregue, você não vai poder ouvir mais. Uma pessoa quando morre, ela está impossibilitada de ouvir, ela está impossibilitada de tomar decisões. Por isso, meu amigo, o dia é hoje, o momento é agora. Tome a tua decisão, abra teu coração nesta tarde, aí mesmo na tua casa, onde você está me escutando, busque a presença do Senhor, diga para Deus: Deus, eu tenho vivido sem conhecimento da tua palavra, sem ler a tua palavra, eu tenho vivido até agora sem frequentar uma igreja, sem participar de cultos em nenhuma igreja, mas eu sinto que eu preciso tomar uma decisão. Decida a tua vida, abra teu coração para que o Espírito Santo possa fazer uma grande e maravilhosa obra na sua vida nesta tarde. Olha, daqui a pouquinho eu quero orar por você. Você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, você quer se arrepender dos seus pecados, tantos pecados, né? Tanta coisa errada que aconteceu na tua vida, mas
há salvação, há perdão de Deus para você. Abra teu coração e procure sentir a presença de Deus, se arrependa dos seus pecados e o teu nome será escrito no céu, no livro da vida. Olha, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Deus vai te levantar nesta tarde, eu tenho certeza disso. É igual o pródigo, ele só ficou caído e distante enquanto quis. Porque o dia que ele tomou a decisão de voltar, nada e ninguém segurou ele. E o pai estava preparado, disposto a aceitar ele e a lhe dar uma nova oportunidade. É a mesma coisa com você que está me ouvindo. Talvez você diga, pastor, mas foram tantos os pecados, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Pastor, foram tantas as decepções. Querido, quem te decepciona? Quem? Então, volta para Jesus. Daqui a pouquinho nós estaremos orando e eu quero incluir você nesta oração. Chorado, também sofrido,